Fala pessoal, tudo bem? E aqui é o Bruno Fraga, criador do Técnicas de Invasão, e no vídeo de hoje a gente vai junto aqui vencer um desafio hacker e eu recomendo que você assista a esse vídeo, tá? Não sentado na cadeira assistindo, mas com teclado, com seu computador ligado aí também, e vamos junto aí fazer os ataques e vencer os desafios, o cenário que a gente vai ser exposto aqui agora. Então, vamos começar! E no último vídeo aqui no canal, que porventura foi o primeiro vídeo aí, o canal é novo, né? Então até recomendo que você já se inscreva e dê um gostei no vídeo para ajudar o projeto e não perder também os próximos conteúdos aí. Mas nesse vídeo eu mostrei para vocês numa aula de 53 minutos, tá? Como você pode montar um ambiente para estudar hacking e segurança da informação na prática, né? E durante esse vídeo eu recomendei a plataforma TryHackMe. Eu falei para você criar uma conta na plataforma e vencer os desafios, né, de hacking, de CTF que tem lá. E muita gente nos comentários, teve bastante comentário, pediu para criar, no caso, né, um outro vídeo vencendo desafios dessas plataformas, né? Então, eu tô aqui para cumprir, né, entregar esse pedido de vocês. Então, hoje, nesse vídeo aqui agora, aqui dentro da TryHackMe eu já entrei no desafio, então é um CTF, um Capture the Flag simples, né? Um desafio hacker simples aí, mas vamos junto aqui agora vencer esse desafio, tá? Então, para começar, assim que eu escolho, né? Aqui na plataforma do TryHackMe a gente tem vários desafios para escolher aqui em Hacktivities, então tem desafios de aplicações web, de redes, de pentest, de OSINT, são várias as salas que você pode entrar para estudar e para vencer um desafio hacker. E eu escolhi essa aqui que é um CTF, né? Um Capture the Flag, a gente vai ter que coletar algumas informações, atingir alguns objetivos, né? Responder as perguntas que são questionadas aqui sobre um alvo, né? Um alvo real, assim, digamos. Então, para a gente começar, assim que você entra numa sala de um desafio do TryHackMe, a primeira coisa é clicar em Join Room para entrar naquele desafio. Então, deixa eu clicar aqui e vamos começar. Então, após de entrar na sala, né, que é o Join Room, eu vou até dar uma aula de inglês para vocês aqui, tá? O que eu puder agregar e traduzir, dar dicas também de inglês, eu vou tentar fazer nesse vídeo, acho que pode ser uma experiência legal. Então, após entrar na sala, sempre vai aparecer, no caso, o botão aqui de Deploy, que no caso, Deploy seria pôr em produção aí, né, publicar o ambiente que a gente vai tentar invadir. Então, eu vou dar um Deploy aqui e ele vai falar, ó, cara, estamos iniciando a máquina. Ele vai mostrar aqui, né, o IP do nosso alvo, o IP do alvo que a gente vai atacar, né, vencendo esse desafio aqui. Então vamos aguardar ele gerar o IP e o deploy foi finalizado aqui. Então ele já criou uma máquina com IP que vai ser o nosso alvo que a gente vai tentar atacar, invadir, hackear. E um detalhe importante, tá, que esse IP aqui agora, se eu tentar dar um ping, tá, nesse IP, eu não tenho comunicação com ele porque, como eu falei aqui no vídeo, né? Eu não tô dentro da rede do TryHackMe. Então, para entrar, eu vou ter que acessar aqui no OpenVPN e entrar, né? Usar a VPN para conectar na rede deles. Deixa eu fazer o download aqui do arquivo de configuração. Então, vai baixar um arquivo para mim abrir no OpenVPN, esse software que tem para Windows, para Linux, para Mac. E logo após, né, abrir o arquivo, eu já tenho o perfil configurado, eu vou só conectar aqui. E beleza, agora eu estou dentro da rede do TryHackMe. Então, se eu der um ping aqui novamente, agora eu já estou me comunicando com esse endereço IP, tá? Então, show, funcionando, beleza, agora eu já posso me comunicar com a máquina. Um detalhe importante que você pode perceber é que quando eu abri a página eu já estava conectado, tá? Porque essa minha máquina aqui do lado, nesse terminal, para você acho que é direita ou esquerda, não sei se o vídeo inverte, mas nesse terminal aqui, eu estou com o Kali Linux já dentro da rede do TryHackMe. Eu mostrei para vocês como que eu trabalho com o Kali Linux também aqui nesse vídeo, tá? Eu te mostrei que eu uso um acesso remoto, né? Eu não uso o Kali de forma gráfica aqui muitas vezes. Então, eu já estou dentro de um sistema Linux, do Kali Linux. E esse outro terminal aqui é minha própria máquina, tá? Meu sistema aqui, o OS X da Apple e tal. Então, é basicamente isso aí. Então, por isso que estava verdinho já, porque essa minha máquina aqui já estava dentro da rede, tá? Então, combinado? Feito isso, a gente pode voltar para o nosso desafio, pegar o nosso alvo e dar início aqui agora. E a primeira pergunta do desafio, ele está questionando aí quantos serviços, né, estão rodando até a porta 1000, né, então desse servidor.
Eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento, mas um servidor, ele tem várias portas, né? Ele pode ter, no caso, várias portas, e cada porta rodando um serviço específico. Então, por exemplo, um servidor que está rodando um site, muito provável que ele tenha a porta 80 aberta, rodando um serviço, por exemplo, o servidor Apache, que é um software para rodar um web server na porta 80. Ele pode ter, por exemplo, na porta 22, um software rodando de acesso remoto. Então a gente tem, por exemplo, principais serviços e portas de um servidor, por exemplo, de um servidor. Estou escrevendo tudo errado aqui, tá? Escrevi rápido, mas basicamente aqui, ó, todas as portas disponíveis hoje. Então a porta SSH na porta 22, usada para login. Então um servidor ele pode ter todas essas portas abertas, tá? E por convenção, assim, digamos, né, para padronizar, a gente geralmente usa, né, nessas portas serviços padronizados, até para quando você for dar manutenção num servidor, né? Você trabalha com administração de redes e servidores e tal, e você tem que dar manutenção SSH. Você sabe que é na porta 22. Então a gente tem um padrão aí criado, né? Claro que se o cara quiser instalar o SSH na porta 333, ele pode, né? Mas a gente segue um padrão de instalação. Até o software por padrão, ele se instala naquelas portas, mas tudo pode ser personalizado, assim, digamos, né? Mas existe um padrão aí, então todas essas portas, né, elas podem rodar num servidor, numa máquina. A sua máquina, o seu computador agora, com certeza tem alguma porta aberta, né? Algum serviço de DNS, qualquer coisa aí. Então temos todas essas portas e serviços aqui rodando. E para a gente descobrir do nosso alvo, né, qual portas estão abertas e quais serviços também, existe uma ferramenta de port, olha só o nome, Port Scanning, que é para fazer um escanear portas, né? Buscar portas, que é a ferramenta mais famosa, né? O software para fazer isso é o Nmap. Existem outros, tá? Mas o Nmap é o mais poderoso aí. É uma ferramenta, cara, incrível para port scanning. Tem até o livro do Nmap, se você dá uma olhada aí, ele tem um livro, cara, acho que de 300 páginas, tá? Trabalhando várias formas, mais de 300 páginas, eu acho que 500 páginas, 600, trabalhando várias formas, né, de analisar um servidor, portas, serviços. Então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quantas portas estão abertas rodando o nosso alvo. Eu vou copiar esse IP e aqui no meu Kali Linux, tá, no seu Kali também, ou qualquer sistema que tenha o Nmap instalado, eu vou executar o comando Nmap. Deixa eu executar como root, que eu vou manipular aqui os parâmetros. Vou botar um sudo Nmap. Eu vou passar o nosso IP diretamente, tá? Só que já que eu vou fazer um scan, e eu acho que a gente vai fazer mais scans nessa máquina, né? Eu vou fazer um scan completo aqui, um agressivo inclusive, tá? Então eu vou fazer um versionamento de serviços e também passar aqui, né, o parâmetro, a opção para fazer um scan agressivo, tá? Então eu vou dar um enter aqui, vai demorar um pouco, tá? Justamente por eu estar fazendo uma análise agressiva, né? Eu quero coletar o máximo de informação, a versão do serviço, porque eu posso só ver porta aberta, eu posso ver serviço, posso ver versão, posso tentar coletar banners, tem interação. Então já que é um ambiente de CTF, desafio aqui, vou fazer um scan agressivo aqui para coletar o máximo de informação possível e tentar me basear, né, os próximos passos nesse scan aqui. Então vou dar um enter e vou aguardar a ferramenta executar. Então o scan acabou aqui. Eu vou copiar esse resultado todo. Vamos colar todo esse resultado aqui. Vou copiar aqui no meu editor de texto, tá? Para a gente conseguir analisar melhor, né? Então ele começou, olha só as linhas, né? Um monte de linha de comandos. Fica tranquilo, tá? Se esse é o primeiro contato com o Nmap, com essa saída, não tem nenhum mistério aqui, tá? É tudo muito... É um monte de formato texto, né? Mas se fosse desenhado, assim, digamos, é super fácil de entender as informações que estão aqui. Elas são bem objetivas, né? Então, olha só. Ele falou, cara, encontramos, né, aqui nas portas, né, encontramos a porta 21, está aberta, então temos aí uma porta aberta, rodando o serviço de FTP, que é um serviço para transferência de arquivo, tá? Então, se você já trabalhou com web design, com servidor, com acesso, né, talvez numa agência, talvez você tenha utilizado já o FTP para publicar um site, para gerenciar um site e tal. Então está rodando um FTP, a versão desse software que está rodando, um software tem versões,
versões existem falhas, digamos assim, atualizações, né? Então toda hora que sai uma falha, sai uma atualização, tal. Então temos aí também a versão de um software que a gente pode buscar falhas nessa versão, mas eu acho que não é o objetivo aqui agora do desafio, né? Então porta 21, a porta 80 também está rodando. Então de cara, pela porta 80 está aberta, rodando um serviço HTTP, eu sei que esse IP, tá, ele é um servidor web. Se eu abrir ele, olha só, ele abriu uma página inicial aqui de um servidor web. Não apareceu nenhum site, tá? Uma página bonita, assim, por exemplo, como o Técnicas de Invasão, né? O Técnicas de Invasão, quando você abre, ele renderiza aqui, né? Uma página bonita e tal. Mas aqui está a página padrão de quando você configura o software que vai ser o web server, o Apache. Então, sabe quando você instala um sistema e ele está tudo padronizado? É a mesma coisa aqui, tá? Então tá a página de instalação do Apache, né? Que é o servidor rodando aqui e tal. O cara nem chegou a mudar, né? Publicar o site, assim, digamos. Então, beleza. Então a porta 80 também está aberta. Temos a porta 80 aberta. Temos a porta também 222. Olha só, o SSH não está rodando na porta 22. Ele está rodando uma porta alternativa, que é 22 também, né? Um pouco maior aí. Poderia estar rodando o HTTPS na porta 443, são várias as possibilidades. O servidor web podia estar rodando na porta 8080, também tem essa possibilidade. São variações possíveis, né? Então o SSH está rodando, o acesso remoto, né? E temos aí 3 portas abertas, né? Então aqui no site do desafio, né? Quantas portas estão... Quantas portas estão abertas abaixo, né? Da porta 1000. Essa aqui já não entraria, né? Então seria 2 portas, 2 serviços abertos e rodando aí. Deixa eu botar 2 aqui. E está correto, né? Acertamos aí a primeira pergunta. Porém, temos informações. Já sabemos que nesse nosso alvo está rodando um Apache, está rodando aqui também, né, um FTP, beleza. E inclusive, eu acho que eu já sei eu vou tentar aqui, ó, o que está rodando na maior porta, na higher port. Higher tipo high, maior, na maior porta no caso. Então é aqui, está rodando SSH, correto? Vamos verificar o serviço de SSH. Correto, então na maior porta está rodando SSH. E uma coisa que me chamou a atenção aqui no resultado do Nmap é que por eu ter feito o Nmap, né, da forma agressiva, tentando conectar, coletando banner e tal, ele trouxe para a gente que o FTP ele tá com acesso anonymous, né? O acesso anônimo aí liberado. Isso é uma configuração quando você instala um software de FTP. Alguns administradores eles permitem, né, que o acesso anônimo, talvez não com toda a permissão de acesso normal, mas que alguma pessoa que não é usuário cadastrado consiga ter um acesso àquele FTP. Isso é muito utilizado, na verdade, era antigamente, para compartilhar arquivos. Até faculdades no Brasil utilizavam isso para o aluno ter acesso a arquivos, tal, mas não é uma coisa segura e nem mais utilizado, né? Porém, nesse servidor eu vi aqui, eu até vou tentar conectar, vai sair um pouco do escopo, né, do nosso... Não sei se alguém pergunta isso aqui, mas eu vou conectar só para ver, né? É legal quando a gente encontra um outro caminho aqui, só para ver o que vai acontecer. É uma coisa que não está no fluxo aqui agora, tá? Mas eu vou tentar conectar, só para a gente ver o que a gente pode encontrar lá. Eu vou dar um FTP, passando aqui o nosso IP do alvo, né? Qual que vai ser o usuário? Vai ser o usuário Anonymous, não vai pedir senha, né? E beleza, eu já estou dentro, vi que mudou meu prompt aqui, ó. Eu estou dentro já do FTP. E aqui no FTP eu vou dar um comando ls só para a gente ver o que tem aqui dentro. E tem um diretório FTP, um diretório pub, que deve ser um diretório de publicação que a gente talvez tenha permissão. Conseguimos entrar no diretório, né? Então mudamos diretório. Gente, eu estou espionando aqui, tá? Nem sei se está perguntando isso aqui no desafio, mas deve conectar em algum ponto aqui, tá? Mas olha só, aqui dentro desse diretório, né, usando comandos Linux aqui, né, de listagem, comando cd para mudar de diretório, comando ls para listar
para ver o que tem naquele diretório, naquela pasta, né? E tem um arquivo txt aqui, ó, for meet. Deixa eu dar um get nesse arquivo aqui. Então o get que eu estou digitando aqui, no caso, eu vou pegar para minha máquina esse arquivo, tá? Eu vou fazer um download, literalmente. E beleza, ó, transferência completa, né? Então quando eu dou um get, lá daquele servidor eu puxo para minha máquina e vou sair desse FTP, que a princípio não tem mais nada, né? Só tem esse arquivo aqui, eu vou dar um exit. Beleza. E aqui na minha máquina eu dei um ls. Tá, agora eu estou na minha máquina e eu peguei o arquivo txt. Vamos ver o que tem dentro desse arquivo txt. Dei um cat para ler esse arquivo e olha só. É uma mensagem de alguém aqui, ó. Damn it. Damn, tipo assim, meu Deus, cara. Você tem a pior senha que eu já vi. Então você tem a pior senha. Isso aqui é ele falando para outra pessoa, tá? Porque ele botou aqui, ó, for meet. Então para meet. Você tem a pior senha que eu já vi. Você configurou a mesma senha para o sistema, está fraca para o usuário. Eu quebrei a sua senha em segundos. Gosh, meu Deus, what a mess. Ou seja, alguém da empresa, do servidor do nosso alvo, se comunicando lá por um arquivo de texto, tá? Que acontece muitas vezes, por que pareça, tá falando para o colega, cara, a tua senha tá horrível. Eu quebrei a sua senha em segundos, né? Ou seja, para a gente, o atacante, que está invadindo esse ambiente, eu sei que esse cara aqui, tá, o Meet, ele tem uma senha fraca. Isso é legal. Tá? Eu vou até no nosso arquivo de texto aqui para não se perder, tá? Eu vou até salvar aqui. Né? Encontramos, vou salvar essa informação, né? Encontramos esse arquivo, né? No FTP. Conseguimos acesso até lá, né? Então, vamos só salvar aqui. E vamos avançar no nosso conteúdo, tá? Vamos lá. A próxima pergunta, ele questiona qual é o possível CVE, exploit, né, falha que a gente pode explorar daquela aplicação. Ou seja, tem uma aplicação rodando, tá? Olha só que legal, galera. Assim que eu descobri que é um site, né, que está rodando um servidor web. O que eu posso fazer... Por padrão tá a página do Apache, mas essa aplicação pode ter diretórios, pode ter por exemplo, um /login. Ó, não foi encontrado, né? Pode ter um /admin, alguma coisa assim. Para a gente encontrar esses padrões de sistemas de instalação, diretórios padrões, arquivos padrões de um servidor, de uma aplicação, a gente pode pegar esse IP e usar uma ferramenta chamada dirb, tá? Aqui no Kali tem, só dá um dirb passando o nosso endereço alvo, né? E ele vai iniciar aí, ó, ele está tentando encontrar, olha, ele encontrou já diretórios, ó, ele encontrou o index.html, que a gente já sabe, ele encontrou o robots.txt, então aqui, ó, o robots.txt, que é um arquivo para falar para o Google, para os crawlers, né? Não indexar, não listar páginas. E olha só que legal, aqui no arquivo robots, ele está falando, cara, não indexe, né, para o Google, eu não quero que você liste o... Ó, tem até um negócio do Mike aqui, ó. Eu não quero que... O que é isso aqui? Robots? Ah, tá. Eu não quero que você liste esse diretório aqui. Que diretório que é esse? Vamos ver. Barra... não encontrou nada aqui, né? Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Olha, encontrou outro aqui também. Aqui foi só um teste, tá? A gente não teve resultado aqui. Porém, a gente devia ter uma coisa exposta que é o nome do usuário, Mike. Não sei por que ele colou dessa forma aqui. Mas vamos ver outro, vamos descobrir já na verdade. Ele encontrou outro diretório aqui, ó, que é o /simple. Olha só, tem uma aplicação rodando no nosso servidor. Então a página principal está o Apache, mas lá dentro do servidor foi instalada uma aplicação, que é esse CMS. Ixi, já viu o que vai ser isso aqui? Deixa eu te explicar agora, peraí. Seguinte, acabamos de encontrar instalado no servidor uma aplicação CMS, tá? Qual que é a sacada? Essa aplicação CMS,
um CMS nada mais é que um software para gestão de conteúdo. Por exemplo, o WordPress é um CMS, o Joomla é um CMS. São softwares que você pode instalar, né, softwares prontos assim, para desempenhar um papel de gestão de conteúdo no site, publicação, um blog, um serviço, seja o que for. No nosso alvo, a gente encontrou aí um CMS rodando, né, um software instalado. Tem até a versão dele aqui, inclusive, ó o site do CMS, né, um Open Source Content Manager, um software aberto aí para gestão de conteúdo e tal. E tem a versão dele, tá? Eu já conectei os pontos. Assim que a gente tem a versão de um software, a gente consegue, por exemplo, o Windows XP. Existem formas de invadir o Windows XP. Beleza. Então a Microsoft vai lá e corrige para o Windows 7, digamos, atualiza. Agora, existem falhas de quem atualiza não está vulnerável àquelas falhas, né, aquelas possibilidades. Mas daqui a pouco saiu para o Windows 7. Então agora é possível, existem formas de explorar o Windows 7, digamos assim. E a gente chama isso hoje, tá, de exploits, é um conceito aí, não sei o seu nível de conhecimento, mas exploits nada mais do que são formas de explorar um software, um serviço documentadas, tá? É claro, existem exploits públicos e privados também. Os privados, se eu encontrei uma falha para o Windows 10 hoje, né, e consigo automatizar, ter um processo de exploração, eu posso vender esse exploit no mercado negro, eu posso corrigir, publicar esse exploit, essa forma de invadir o Windows 10. Não necessariamente um exploit é um código, ele pode ser um passo a passo, como se fosse uma receita para explorar alguma coisa, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode ir numa base de dados de exploit. Um exemplo seria o exploit DB. Nesse site existem vários exploits. Se você pesquisar aqui, por exemplo, Windows, vai ter várias formas aí de invadir um Windows, tá? Várias formas mesmo. Então, Windows, olha só, vários exploits para você invadir um Windows, né? Então, Windows, esse exploit aqui, tá? Ele explora uma falha, uma execução de código remoto no alvo. Então, ele explica que como executar o exploit e tal, mas não é o WordPress também, por exemplo, como eu falei de SMS, né? Você vai encontrar várias formas de explorar um WordPress. Então, olha só, vários plugins WordPress vulneráveis, vários sistemas documentados, né? SQL injection. Cara, se você achar um WordPress e buscar um exploit, você consegue invadir o WordPress, tá? Buscando formas aqui já documentadas de invadir, né? Então, eu vou colar aqui o que eu copiei aqui do... Eu nem precisei ler o código-fonte para ver a versão, estava no rodapé aqui já. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, né? Então, nosso CMS, a versão dele. Na verdade, deixa eu deixar assim a string CMS made simple. E olha só, ele trouxe vários resultados aqui. Tá, deixa eu botar para listar 120, listar todos numa página só. Várias formas de explorar esse software aqui. Então temos vários resultados aqui, vários exploits, ou códigos, ou formas de explorar esse software que é o nosso alvo, tá? Que o nosso alvo está rodando esse software, né? Então a versão é 2.2.8. Eu posso tentar encontrar, tá, 2.2, algum software para essa versão aqui. Ele não encontrou. Então o que eu posso tentar buscar? Tá? Existe também essa, vamos falar, essa nomenclatura, né? É que se não tem um software que explora essa versão aqui, por exemplo, tá? Eu posso tentar buscar uma falha, né? Um exploit que invada a versão, por exemplo, 2.2.9 para baixo, no caso, né? Que vai, então, se essa aqui está vulnerável, todas anteriores a essa também vão estar, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma... Deixa eu botar o sinal aqui direto para filtrar. Aqui, ó. Então, todos... Deixa eu ver, esse aqui não, porque já é mais novo do que esse, né? Aqui, ó. Todos, no caso, abaixo, né, da versão 2.2.10 pode estar vulnerável aí a SQL injection. Deixa eu clicar aqui para a gente ver. Essa aqui seria especificamente, olha só, aqui seria especificamente para a versão 14, né? Porém aqui, né, a gente está vendo aqui que menor que essa pode estar vulnerável. E é um script que a gente executa
que vai hackear aquela aplicação, tá? Alguém já escreveu aqui como invadir, tá? Então, deixa só eu verificar antes de executar, né? Já que tem a plataforma para ajudar a gente nesse momento, né? No ambiente real não teria que executar direto para verificar. Eu vou verificar o ID, o CVE desse exploit, né? Que é o ano mais o ID que foi documentada essa falha e tal, só para ver se é esse aqui a resposta. Deixa eu botar só o ID. Na verdade, eu acho que tem que estar o índice completo, né? Que é CVE, ano e ID. Tá, esqueci de botar o CVE aqui. Então, beleza, CVE, o ano, né? Que foi reportado aquele exploit, aquela vulnerabilidade, e o ID dela, né? Então, beleza. E agora, qual que é o tipo de vulnerabilidade, né? Que esse exploit explora? Ele explora, no caso, a vulnerabilidade de SQL Injection. Vamos ver se é essa aqui. SQL Injection. SQLI. Tem que ver qual que é a SQLI. Tem que ter a nomenclatura que eles usam, né? SQL Injection teria que ter rodado, tá? Porque SQLI. Mas vamos lá, tá? Então, qual que é a senha? Ou seja, ele já quer agora a informação de dentro do sistema, tá? Então, para a gente fazer isso, vamos executar esse código, né, no nosso alvo. Então, para executar esse código no nosso alvo, eu preciso ter esse código aqui dentro do nosso Kali. Deixa eu copiar esse código aqui para a gente ver, na verdade, né? Deixa eu dar uma olhadinha no que sempre que você pegar um exploit, tá, pessoal? Eu falei para vocês nesse vídeo aqui, tem uma coisa muito legal, né? Que eu falei, inclusive, no começo do vídeo, eu acho, que nesse processo de hack a gente vai executar muito códigos. Por exemplo, esse aqui, alguém fez uma forma de invadir esse alvo, né? Então, eu posso pegar aqui, baixar e executar na minha máquina. Por isso que é legal a gente usar a máquina virtual para executar esse código no ambiente virtualizado, não no computador que está os nossos arquivos, pertences, né, bens pessoais, fotos, porque vai que é um hacker que fez pra gente, né? A gente está confiando num cara aí que tem habilidades de invasão, né? Então, olha só, fica essa consideração. E uma coisa importante que você pode fazer também, é um código escrito em Python, não, é em Python, né? É você ler, no caso, né? Python. É você ler esse código aqui para verificar o que ele está fazendo. Você pode ver, cara, eu quero identificar como que ele está explorando, qual que é o request que ele está fazendo, qual que é a payload, o que ele está manipulando no URL e tal, e entendendo, né, executar, ou até mesmo executar manualmente, não escrever o seu código, por exemplo, sua variação. É possível, tá? Só você entender o que está sendo explorado aqui. Então, vamos executar agora, né, usar esse exploit aqui. Então, aqui no site do ExploitDB, eu vou clicar no View RAW aqui, vou copiar essa URL, e aqui no meu Kali, olha, ele encontrou várias coisas. Olha só, ele encontrou a página admin no nosso alvo. Tava rodando ainda aquele scanner, né? Então, ele encontrou a página /admin no alvo aqui. Ó, um painel de login, olha que louco, viu? Enfim, encontrou vários sites, vários diretórios, várias páginas aqui de configuração, tá? Poderia até ver mais a fundo, eles não tem nada exposto aqui, ó, PHP, a licença, mas vamos só tentar executar esse exploit aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um wget nessa URL que eu acabei de copiar aqui. Calma aí. Então o wget baixou já o nosso arquivo aqui. Eu vou até renomear esse arquivo, tá? Eu vou botar para 46.py, que é um arquivo Python, né? Para ficar legalzinho de ver ali. Então aqui está o nosso arquivo, tá? Eu já baixei na minha máquina esse executável. Eu vou dar permissão de execução para ele. Eu já li o código fonte, né? Eu sei, eu estou na máquina virtual também, eu sei que tá tranquilo aqui. Mas beleza, dei permissão de execução. E eu não cheguei a ver como que executa esse script, tá? Deixa eu ver até o código fonte dele para ver como que é a execução dele, né? Deixa eu até pegar aqui se tem alguma informação de execução, né? Aqui, ó, tem até um exemplo, ó. Para fazer o ataque, você tem que especificar, né, o exploit, a URL do alvo e o crack, a word list que ele vai utilizar para tentar descobrir a senha também, tá? O word list é um dicionário de senhas com várias possibilidades aí. Então ele vai tentar
buscar, né, o word list. Aqui no Kali a gente tem o word list prontas para utilizar, que está no CD user share word list, tá? A gente tem a Rock, que é uma word list muito boa, é gigante, tem várias possibilidades de senhas padronizadas. Eu vou só descompactar esse arquivo, tá? Deixa eu ver se tem o gzip instalado aqui já no Rockwell. Deixa eu ver. O Gunzip, tá? O Gunzip tá instalado. Vou dar um Gunzip aqui no Rockwell TXT, porque ele tá compactado, né, no tipo GZ aqui. Então tô só descompactando aqui esse arquivo. Beleza. Agora temos aqui em TXT, tá? Então vai ser essa word list que a gente vai utilizar. Eu dei um gzip ali, besteira. Então essa word list que a gente vai utilizar, às vezes a cabeça falha, né? Então essa word list que a gente vai utilizar, tá aqui no parâmetro para tentar quebrar a senha do administrador. E até para você ver, tá? Eu vou dar um head aqui nesse arquivo só para ver as primeiras linhas, as primeiras 10 linhas aí. Esse arquivo é um arquivo cheio de senhas, tá? Então aqui, ó, várias variações das senhas mais utilizadas no mundo aí estão dentro desse arquivo aqui. Então uma word list, né? Uma lista de palavras muito poderosa para se quebrar um acesso, ainda mais quando o alvo é um alvo em inglês, tá? Porque são palavras em inglês bem presentes aqui dentro desse arquivo. Então, feito isso, eu vou pegar aqui o nosso script, né? Como que executa ele? Exploit, passando a nossa URL, crack e depois a senha, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Python, né? Vou executar o script 46, vou passar a URL do nosso alvo, onde que está rodando o nosso software, né, que é essa URL aqui, onde está rodando o SMS, e também vou passar o parâmetro, estou usando um exploit, tá? E esse processo de encontrar um exploit, de entender como utilizar ele, é uma coisa que a gente vive fazendo isso, tá? Porque sempre que a gente encontra uma falha, um script que pode explorar aquela falha, a gente entra nesse processo de ver um exploit, entender como... Eu tenho experiência em fazer isso, tá? Mas com o tempo você vai adquirindo essa massa muscular aí de como ler um exploit e trabalhar com ele. Eu vou passar aqui a Rockwell. Deixa eu só fazer o seguinte, user share word... Não sei se é esse diretório que estava dentro de... Só para confirmar onde estava o arquivo, tá? Do Rockwell. Fazia bastante tempo que eu não usava ele. Então, só voltar aqui, tá? Eu vou só executar o comando novamente, passando, né, o Python, nosso arquivo. Deixa eu pegar, botar "-u", parâmetro do nosso alvo, correto? "-u". Vou passar a opção de crack, crack, word list, que está dentro de user share word lists rockwell.txt. Então, feito isso, tá? Python, URL do alvo, crack rockwell.txt. Eu acho que tá todas as configurações necessárias feitas. Agora ele vai rodar o exploit. E eu vim só conferir se precisava mais alguma coisa, mas tá tudo certinho mesmo. Então, essas as configurações desse exploit que explora essa versão do software de SQL Injection, essa falha. Eu vou dar um Enter aqui e ele vai tentar inclusive craquear já a senha do admin. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ele está fazendo tentativas, né? Try. Vamos aguardar aí então. E ataque finalizado, o script já executou e trouxe pra gente resultados aqui. Tá repetido, na verdade, que deu algum bug aqui na impressão do resultado, né? No print. Mas olha só, o que ele trouxe pra gente, né? Ele encontrou uma senha que ele descriptografou essa senha, inclusive, tá? Cracked. Deixa eu até ver como que tá criptografada essa senha. Ele trabalha com MD5, né? Então ele quebra a senha aqui, né? Ele encontra a senha criptografada no banco de dados com uma criptografia fraca. Gente, esse processo está automatizado, tá? Então parece que ele fez alguma mágica aqui
Mas o processo manual, ele tentou fazer uma ordenação de tabela de SQL Injection, ele achou uma senha criptografada na base de dados, que era essa senha aqui. Ele já sabe qual tipo de criptografia que é, então ele quebrou aquela criptografia e trouxe para a gente o resultado aqui, né? Então, olha só, qual que é a senha quebrada no caso, né? A senha é secret, no caso... o nosso amigo falou, né, que a senha do cara era uma senha fraca, olha só. Lembra? Olha qual que é a senha do Meet, né? A senha dele é secret, então foi bem fácil, inclusive, para a máquina quebrar, né? Ele encontrou aqui, ó, a senha e conseguiu quebrar, né? Então, feito isso, a gente pode agora tentar logar no admin. Porém, olha só, é a mesma senha do sistema, né? Então, eu acho que ele consegue logar no SSH. Vem a ideia aqui agora. Vamos fazer um teste. Só que eu lembrei da pegadinha, né? Opa, perdi a senha. Era secret, né? Deixa eu até ver se essa tá certinho. Qual que é a senha? Secret. Correto. Essa aqui é a senha, né? Então, onde que ele pode logar, né? Eu lembrei de uma pegadinha, por isso que eu dei risada aqui. Porque o SSH está rodando em outra porta, numa porta mais segura, não está na porta 22. Padrão, assim, digamos. Está na porta 2222. Então, vamos lá. Vamos pegar o terminal e dar um SSH. Passar o nome do nosso usuário, que eu esqueci agora o nome, é o Meet. Eu apaguei o resultado ali. O Meet. É sempre bom salvar o resultado, tá, pessoal? Sempre salvar as saídas para não acontecer de você limpar e tal. Então, Meet, SSH, o usuário Meet, assim que se conecta no SSH, tá? Sempre SSH, usuário e IP. Então, ele vai fazer uma conexão SSH, um acesso remoto naquele servidor. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não está acontecendo nada, tá? Porque por padrão ele tenta conectar na porta 22, que não tem nada rodando lá. Então é a porta 22222, né? Com parâmetro "-p", eu consigo executar, passar no caso, eu quero que você conecte em outra porta, né? Numa porta padrão. Vou dar um yes aqui para fazer o fingerprint. E agora a senha é secret. E beleza, loguei no servidor do alvo, lá na nossa máquina, pelo SSH. Tá? Se eu dar um clear aqui, se eu der um ls, ó, tem um arquivo aqui, user.txt, vamos ler esse arquivo, user.txt, good job, keep up, bom trabalho. Quem eu sou nessa máquina, né? Eu sou o who am I, eu sou o Meet. Como que ele pode logar SSH, vou botar aqui, né? Qual serviço que a gente pode utilizar para login SSH. Qual que é what is the user flag? Eu acho que essa aqui, né? A flag, no caso, é, digamos, no CTF, num capture de flag, a gente tem que pegar as bandeiras, né? Então, as flags são frases, sequências de textos. Então, aqui eu acho que, user.txt é a flag do usuário, né? Provar que a gente entrou no servidor pelo acesso remoto, com a senha, que a gente explorou SQL Injection usando essa exploit. Então, vamos ver se é essa flag aqui. Beleza. Tem algum outro usuário em the home directory? Qual que é o nome, tá? Então vamos lá para o diretório home. Opa, calma aí. Meu teclado tá muito louco. Olha só, bugou. Deixa eu ir lá pro diretório. Eita! cd/home ls. Ó, tem um outro usuário aqui, ó, usuário Sambeth. Sambeth. O que tem dentro do usuário Sambeth? Não dá para entrar lá. Cara, meu comando de limpar, eu juro para vocês, ó, eu dou um limpar, ó, ele bugou os caracteres aqui, que louco. Eu vou dar um Ctrl+C toda hora, tá? E o teclado tá muito louco aqui. Deixa eu dar um clear aqui, calma aí. E deixa eu ver um sudo -l, só para ver o que esse usuário tem permissão aqui, tá? Olha só, eu consigo agora... Pessoal, assim que você entra, tá? Agora já é um pouco mais avançado, tá? Mas assim que você entra numa máquina Linux, você pode ver os executáveis que você tem permissão para executar. Nessa máquina, no caso, eu posso executar o Vim, né, o editor, com permissão de root. Então,
eu não consigo, por exemplo, tá? Mudar para o usuário root, quer ver? Espera aí, calma aí, pessoal. Que é o administrador principal da máquina. Eu não tenho a senha do usuário root, né? Autenticação falhada, tal. Porém, o meu usuário aqui, o Meet, tá? O administrador do sistema configurou para ele o acesso do editor de texto do Vim. E eu posso tentar escalar privilégio, tá? Meio que, como que fala, enganar o sistema e pegar acesso root explorando essa permissão que eu tenho. Então, se eu vir no Google aqui, ó, Privilege Escalation Vim. A forma de escalar privilégio é utilizando o Vim. E tem um comando aqui pronto já, ó. Tem um tutorial. Esse site é bem legal que ele tem várias formas, né? Digamos que eu entrei nessa máquina, eu dei um sudo "-l", por exemplo, para ver como que tá bugado. Sudo "-l", né? Para ver os executáveis que eu tenho permissão, ou dei um find para encontrar as permissões de arquivo. Pô, eu vi que eu tenho o apt, todos esses comandos que estão listados, programas. Se eu tenho permissão, eu consigo escalar privilégio, enganar a máquina para ter o acesso root, digamos assim. Porque o Vim tem permissão como root, então eu posso executar o Vim entrando nele, é uma coisa muito louca. Então aqui nesse site, no caso, eu vi, né, que eu tenho aqui o Vim. Então vamos lá, Vim. E quais são as formas que eu posso tentar explorar isso? Eu vou executar o primeiro comando aqui. Então eu vou dar um Vim abrindo uma subshell, assim, digamos, que eu vou executar essa subshell, no caso, como root. Então vamos ver aqui. Pessoal, o meu acesso na máquina ele simplesmente bugou, tá? Eu vou abrir de novo aqui o SSH no nosso IP. Então SSH root arroba... root não, né? Meet. É Meet, correto? É só meu acesso que caiu, tá, pessoal? Tá tudo normal, no caso. Foi só o meu acesso ali que caiu, né? Qual que é a senha mesmo do Meet? É secret, né? A senha que a gente descobriu. Opa, -P. A porta é outra porta, não é a padrão. 2222, vou dar um yes. Vou inserir a senha, secret. Beleza, entrei na máquina de novo, né? Vou dar aqui um sudo -l, né? O Vim. Vou pegar o nosso executável aqui e vou executar o sudo, o nosso comando, a nossa forma de explorar. E olha só que louco, tá? Who am I? Eu sou o usuário root agora. Ou seja, sou o super usuário do sistema. Executando aqui esse subcomando dentro do explorando o comando Vim, eu consegui acesso root do sistema, eu sou o dono da máquina. E se eu quiser apagar tudo, vencer tudo, a gente conseguiu, tá? Então, vou botar aqui Vim, a resposta, né? É a resposta. E qual que é a flag do root? Agora, como usuário root, eu posso entrar lá no diretório root do sistema, na pasta do root, que eu só posso com o root, né? E posso ler esse arquivo dentro da pasta do root.txt. Root.txt, well done, you made it. Parabéns, você fez isso, né? Você venceu. E é dessa forma a gente hackeou um sistema aí. E é isso aí, vencemos um desafio aqui. E olha que louco, cara, que aprendizado que foi esse processo, né? A gente primeiramente fez um port scanning dentro do nosso alvo lá, vimos porta, serviços, vimos um FTP, vimos também que o SSH estava numa porta não padrão, assim, digamos, vimos um servidor web e por eu ter feito o Nmap de forma agressiva, eu consegui ainda conectar no FTP de forma anônima, que vimos um arquivo e tal, que estava publicado, nem precisava ter entrado, tá? Porque não foi a forma que a gente explorou usando o FTP, né? E sim, aplicação web, fizemos uma listagem de diretórios utilizando Derby, vimos diretórios, encontramos um CMS rodando, vimos a versão, encontramos um exploit para aquele CMS, baixamos o exploit, vimos como usar aquele exploit, aquela forma de invadir, executamos o exploit, ganhamos acesso, depois vimos os programas que tinha permissão para executar, encontramos o Vim, vimos uma forma de escalar privilégio com o Vim, executamos, ganhamos a shell, viramos root e agora somos o proprietário da máquina. Tá? Se eu quiser deletar essa máquina aqui agora, dar um RE-RF em tudo aqui na raiz do sistema, posso acabar com esse servidor ou fazer o que eu bem entender no caso. Né? Eu sou o usuário root,
o super administrador, o Jedi do sistema. E é isso aí, dessa forma a gente venceu o desafio de CTF. Então é isso aí, parabéns para você que chegou até aqui. Durante esse processo, essa jornada para vencer o desafio, eu tentei ser o mais didático possível e até me questionei muitas vezes de como deixar mais simples. Até voltei o vídeo, porque em alguns momentos eu não expliquei e fui rápido, né? Então, vou gravar de novo explicando em detalhes para ajudar quem está dando os primeiros passos. Para quem ainda não tem um livro de técnicas de invasão ou não é aluno do treinamento de técnicas de invasão, então realmente foi um conteúdo aí para agregar nos seus estudos, para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos, para quem já tem experiência também, mas quer ver um pouco desse fluxo de pensamento, né? De encontrar uma falha, um exploit, explorar. Muito obrigado por ter chegado até aqui, parabéns, não se esquece de se inscrever no canal, dar um gostei também, me fala nos comentários algum outro desafio que a gente possa vencer ou algum tópico que você quer que eu trabalhe mais a fundo. Pô, Bruno, eu vi que você usou essa ferramenta, é o Nmap, eu vou mais a fundo nisso, me ensina mais sobre isso. Enfim, fala nos comentários, se inscreve no canal. Estamos começando aqui no YouTube o Técnicas de Invasão. E é isso aí, muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero te ver no próximo vídeo, ou dentro do treinamento em Técnicas de Invasão, ou nas páginas do livro. Um grande abraço, bons estudos e bom hack. Aqui é o Bruno Fraga. Tchau, tchau.